Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? Estamos aqui de novo, a dupla dinâmica, firme e forte, numa data feliz, né? Uma data que tá todo mundo deve estar aliviado aí, porque chegou finalmente o dia de entregar o relatório de estágio, né? Eu e o Luiz estamos olhando aqui na tela e vimos que pouca gente clicou em entregar. Se vocês por acaso terminaram o estágio, mas esqueceram de clicar em entregar, entra ali depois e clica, né? Para ficar registrado que vocês entregaram na data certa, tá bom? A gente vai fazer a verificação disso, como fizemos de todas as etapas, vamos dar o feedback para quem entregou na data, aquela coisa toda a gente vai fazendo durante a semana aí, com calma para quem está em dia, né? Tem uns até que colocaram os recadinhos ali, amém, acabou, graças a Deus e tal. E é bem isso mesmo. Parabéns para aqueles que conseguiram cumprir com as etapas, mesmo que se atropelaram uma etapa ou outra, mas chegaram no final em dia, né? Acho que isso é bem importante e vocês precisam mesmo ter esse sentimento de vitória e de ter conquistado um resultado importante, né, no final do semestre, depois de terem implantado isso durante o semestre inteiro. Então, é justo que você escolham agora o fruto de tanto esforço feito aí ao longo de 3 meses e pouco, né? Parabéns para os rapazes do 302, No só 302, meninos. só meninos clicaram em entregar até agora, olha só, né? Bom, E no 301, teve 4 entregas agora. Ah, três meninas e um menino. não, todas as Todas meninas. as meninas? Então as meninas do 301 e os meninos do 302, tá bom? Mas a gente tem certeza que até às 10 ali vai ter mais gente clicando em entregar. Bom, vamos lá. Parabéns, muito bem, tudo isso, mas vamos para a próxima, né? Porque a vida é feita de desafios, certo? Vocês agora, gente, vão começar a falar sobre o famoso, temido TCC, né? E quem está com a gente desde lá do começo do ano já percebeu que, assim, acaba sendo temido por aqueles que não cumprem as etapas, né? Se vocês forem fazendo etapa por etapa, processo por processo, direitinho, é para ser uma coisa sem grandes saltos, sem grandes sobressaltos, sem grandes desesperos, tá? Então, de novo, vamos começar agora esse novo desafio, fazendo etapa por etapa, procurando cumprir, né, os prazos que a gente estipulou, para que vocês cheguem no final tão bem quanto estão chegando agora no final do relatório, certo? Vou compartilhar aqui sem grandes demoras com Nosso vocês. documento. Nós vamos compartilhar, vamos abrir uma atividade nova, né, lá no Classroom, tá? Que vai se chamar Esboço do TCC, certo? Vocês não vão fazer o TCC, tá? Então, aqui é um documento norteador. Ai, professor, tem 12 páginas. Ali a gente descreveu nos mínimos detalhes para que vocês consigam fazer o trabalho, né? Às vezes vai precisar de uma frase, às vezes vai precisar de uma palavra, às vezes vai precisar de um parágrafo, mas não é muito complexo. Você que já tem claro isso na cabeça de vocês, eu quero falar sobre marketing, vou falar sobre acessibilidade, já é um bom começo. Professor, eu não sei nada, não sei o que eu vou falar. Às vezes, com o documento, vocês vão, através das pesquisas, vocês vão tentando achar alguma coisa. Em últimos casos, vem aqui na salinha para conversar com a gente vê o que a gente consegue ajudar vocês. Isso. Primeiro nós vamos mostrar para vocês aqui as orientações, depois vamos mostrar o exemplo de uma aluna que fez um esboço bem legal e depois uma apresentação de slide também bem legal, tá? Então nós vamos aqui tentar não ser muito longos, mas vamos mostrar para vocês e aí também qualquer dúvida vocês vão conversando com a gente no WhatsApp, tá? Esse parágrafo inicial, basicamente, é mais introdutório mesmo, né? Escrevendo como é que vocês vão conseguir definir o tema, né? Aqui a gente colocou até um exemplo, que é como se fosse escolher um namorado ou uma namorada. Se vocês escolhem um traste, um caco, vocês não vê a hora de se livrar daquela pessoa. Agora, se vocês encontram alguém legal, alguém, né, que vocês se identificam, vocês vão querer casar com essa pessoa, ter filhos, enfim, viver pro resto da vida. É a mesma coisa no tema de um TCC. Primeiro, tem que ser um tema que vocês gostem, né, que vocês se identifiquem. Então, se vocês acharem um tema
eu vou pegar um exemplo. Eu sou apaixonado pela cultura. Então, provavelmente, se eu fosse definir algum tema, seria relacionado à cultura. Agora, vamos supor, eu não entendo nada de tecnologia. Então, tecnologia é um assunto que eu não domino. Por mais que eu, às vezes, tenha vontade de conhecer, eu sei que vou ter dificuldade de aprender e ir atrás e conseguir escrever sobre aquilo. Então, primeiro, vocês têm que escrever aquilo que vocês gostam. Então, é a mesma coisa que escolher um parceiro. Então, vocês têm que escolher alguém que vocês têm empolgação, que quer viver junto, né? Que quer escrever mais, que quer se aprofundar bastante. Então, o que nem a gente fala, tem que se identificar, tem que gostar, ou às vezes, se o aluno já tem definido, eu quero fazer direito, que nem já aconteceu muitas vezes, e como é que eu posso casar isso com o meu estágio? Então, ali a gente conseguiu conversar e às vezes ele foi para leis trabalhistas, né? Uhum. Às vezes teve gente que queria fazer veterinária. Então, assim, meu, veterinária com turismo, o que deve para falar? Então, a gente foi mais para o caminho pet friendly. Então, existem formas da gente também começar a fazer uma pesquisa científica de acordo com a carreira de vocês. Mas isso a gente também tem que conversar, deixar isso bem alinhado, né? Vou fazer arquitetura, talvez eu faça um planejamento, Isso. né, A arquitetura da da... arquitetura do é. hotel, enfim. Existem essas formas também para vocês irem começando, né? A gente, inclusive, faz esse esboço agora, porque a gente coloca ali, ó, faça uma pesquisa preliminar sobre o assunto que você, né, se interessa. Como a gente disse várias vezes em sala, talvez tenha surgido uma ideia para o TCC a partir do momento que você fez o relatório. Talvez você tenha identificado um problema muito grande da empresa, ou você tenha identificado uma coisa que a empresa faz muito bem e que você queira usar aquilo como exemplo, né? Então, pode ter surgido daí. Se não, como o Luiz falou, uma área de interesse, uma outra coisa. Mas, enfim, tem que ser alguma coisa que desperte a vontade de vocês e que vocês tenham vontade de estudar. Tem vontade de estudar? O próximo passo é procurar isso aqui, ó. Ver se tem livros, se tem artigos, se quais são os principais autores, né? Vamos supor, dentro do planejamento turístico, a gente pode citar o Bene, pode citar o Ignarra, pode citar o Bulon. Então, a gente sabe que tem vários autores que são renomados dentro dessa área, que são, realmente, não é qualquer pessoa que vai estar falando sobre planejamento turístico e o trabalho de vocês vai estar bem embasado. Isso também já é um bom começo, né? Porque aí, galera, não adianta você escolher um tema que é muito difícil. Já teve gente que veio aqui falar com a gente sobre temas fantásticos, assim, de inovação tecnológica, de não sei o quê e Citar tal. até um exemplo, a menina trabalhou na Picolitos e dava problema de falta de luz elétrica na cidade e aí derretia o sorvete que estava no freezer. Ela queria falar sobre essa questão da luz elétrica, da importância da luz elétrica, como isso afeta uma empresa. Sensacional, que é um problema que a cidade vive. Só que depois, na hora de pesquisar sobre o assunto, ela encontrou dificuldade. Então, o que que a gente orientou para ela? Vamos seguir outro caminho, ver uma outra possibilidade de estudos. E, por fim, ela falou sobre a história da Picolitsky, né? Que é uma Isso. história de renome. E foi super legal. E foi uma situação que ocorreu, que a menina veio com um tema, apresentou um tema, e aí, no decorrer do caminho, ela teve que mudar por causa disso, da dificuldade. Porque ela não conseguia achar ninguém que tinha escrito sobre a relação entre a falta de luz e as empresas. E aí a gente não conseguia fazer essa base teórica, tá? Então, essa é uma questão importante. Aí tá, definindo o tema, a gente precisa afunilar o tema. Por quê? Vocês às vezes veem assim, a importância do marketing para as empresas turísticas do Brasil. Esse é o meu tema, professor. Tudo bem. Só que assim, para você falar a importância do marketing sobre as empresas turísticas do Brasil, você vai ter que estudar empresas de todo o país. Você vai ter perna para fazer essa pesquisa, para fazer essa comparação com o país inteiro, né? Em 2 meses e meio, que é o prazo que a gente tem para fazer o TCC? Provavelmente não. Tá? Então você vai ter que afunilar isso. Aí a pessoa fala assim: então a importância do marketing para empresas em Santa Catarina Melhor já coisa. melhorou, Melhor. mas ainda assim são muitas, né? Muitas cidades, o que funciona para o turismo aqui do litoral talvez não funcione na Serra, o que funciona Oeste. no oeste talvez não funcione no norte, enfim.
Aí tá, aí vamos afunilando, 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 até que chegamos assim. A importância do marketing para as empresas turísticas do bairro de Zimbros. Percebe como mudou bastante? Porque aí a gente, em vez de ter que analisar todas as empresas do país, a gente vai analisar as empresas do bairro de Zimbros. E daí já diminui E aí já bastante. diminui bastante, certo? Então, essa delimitação do tempo, ou do tema, ela é muito importante. Ela pode ser feita por várias formas. Pode ser feita, como eu falei, por questões geográficas, né? Pode ser feita por tempo. Hum, Então, assim, eu vou estudar a evolução tecnológica do check-in das empresas na última década. Porque se eu for estudar a evolução tecnológica desde que as pessoas iam se hospedar a cavalo nos lugares, imagina quanta coisa eu vou ter que avaliar, né? Aqui nesse exemplo, a gente citou sobre acessibilidade, né? Então, aqui primeiro, acessibilidade territorial, né? Nos meios de hospedagem de bombinhas, daí a gente faz o questionamento, vai pesquisar os 200 é bastante, então provavelmente não. Depois a gente poderia, então, delimita para o bairro, né? Estudo sobre acessibilidade nos meios de hospedagem de pequeno porte do bairro de Bombas. Existe a possibilidade ainda, por tempo dos últimos 10 anos, e, além disso, mostrando o foco da deficiência. Então, o estudo da evolução da acessibilidade nos últimos 20 anos dos meios de hospedagem de pequeno porte, localizado na Praia de Bombas, no município de Bombinhas. Ou seja, olha, então, ela vai pesquisar 20, 30 pousadas, não vai pesquisar 180. Então, aqui esse último exemplo seria o mais ideal e perfeito. Só que a gente sabe que às vezes isso não consegue chegar tão delimitado, né? Por território, por tempo e por enfoque. Mas tem que ter pelo menos duas delimitações, né? Isso tem que estar bem definido, tá? E aí, gente, como é que vocês vão fazer esse esboço, né? Ele é um documento muito simples, o que a gente orienta é justificado, espaçamento e e-mail. Vocês vão colocar o nome do aluno, que nem está aqui, né? Que eu botei Capivara da Silva Júnior, a turma de vocês. Um ambiente que está inserido, por exemplo, assim, um ambiente é apenas uma palavra. É mais ou menos como se fosse a área de pesquisa de vocês. Se eu vou falar sobre acessibilidade, então é acessibilidade. Se eu vou falar sobre marketing, é marketing. Se eu falar sobre planejamento turístico, gestão turística nos meios, né, na Secretaria de Turismo, é planejamento turístico, vou fazer na cultura, turismo cultural. Então, restaurante, alimentos e bebidas. Então, é no máximo duas palavras. Isso. O que a gente É quer a que vocês área. façam aqui, galera, chama esboço. Procurem depois no Google o significado de esboço. Esboço é um resumo, Rascunho. um rascunho, uma ideia, tá? Então aqui é um documento o documento de vocês vai ter duas páginas e meia no máximo, certo? A gente aprovando esse documento, aí sim você vai fazer a pesquisa toda científica para fazer o teu artigo científico. Então, num primeiro momento, você vai fazer um resumo, um esboço do que você pretende estudar se esse tema for aprovado. Entende? Então, vai ter muitos desses itens aqui que é isso. A gente quer uma palavra, uma frase. Depois, se a gente falar, legal, aí você vai pesquisar sobre aquela frase. Mas nesse momento agora é uma coisa bem enxuta, bem resumida. A gente quer que vocês estejam claros na cabeça de vocês o que vocês querem fazer. Não E, dá para chegar lá no final de setembro, ai, professor, eu quero falar sobre tal coisa. Agora, meu filho, por isso que a gente pensa, vamos começar a pensar antes das férias sobre o tema do TCC do segundo semestre. Beleza. O tema é o assunto que vai ser abordado, no geral. Qual que é a nossa sugestão? Façam os outros tópicos primeiro e aí depois vocês voltam lá para o tema, né? Então, porque daí vocês vão estar mais claro na cabeça de vocês o que vocês vão falar. Aqui, eu trouxe um exemplo do que eu fiz no meu TCC da faculdade, que foi sobre o turismo náutico no estado de Santa Catarina, que eu fiz estágio na Secretaria de Estado, né, de Turismo, Cultura e Esporte. Então, ali eu coloquei, por exemplo, o ambiente de planejamento turístico, e o tema foi uma análise dos avanços e desafios do turismo náutico no estado de Santa Catarina, né? Então, mas para me chegar nesse tema, eu tive que fazer toda uma abordagem, né? Pensar bem e desenvolver a problemática, né? Que é o próximo tópico. O problema, gente, às vezes, o que acontece? A problemática, a gente está muito associado a problema e um problema coisa ruim.
nem sempre a problemática pode ser algo ruim. Já vamos citar um exemplo que já ocorreu, que a menina queria saber por que a Vila do Bosque estava em primeiro lugar no TripAdvisor. Quais eram os diferenciais da Vila do Bosque por ela estar em primeiro lugar no TripAdvisor. E Era uma aí, coisa e aí positiva. essa era a situação, o problema, o que que ela vai estudar, Isso. tá? Então ela queria estudar isso. Por que que aquela empresa estava em primeiro lugar nas avaliações do TripAdvisor? Estar em primeiro lugar no TripAdvisor não é um defeito, não é um problema, é uma Algo bom. vantagem. Mas a situação, o problema dela, o estudo dela ia ser esse. Então, a pergunta dela, porque essa situação, problema, é sempre uma pergunta, tá? E aí a pergunta dela é essa: o que que a empresa faz de diferente para conseguir ficar em primeiro lugar nas avaliações do TripAdvisor? Então, era isso que ela queria investigar, era isso que ela queria saber, era isso que ela queria abordar. E aí, ela foi desenvolvendo todo o raciocínio dela a partir disso. E aí, assim, ó, a problemática vocês vão ter que fazer um parágrafo, né? Então, assim, vocês vão ter que dar uma pincelada, uma introdução, pode apresentar algum dado, e no final vocês vão apresentar perguntas. Pode ser uma pergunta, pode ser duas, pode ser três perguntas. E a pesquisa de vocês vai ter que responder essas perguntas lá no final. Então, assim, professor, eu já sei qual que vai ser a resposta. Então, já nem faça mais esse tempo. Então, você já sabe a resposta, né? Então, não precisa pesquisar, porque já está Isso. resolvido, né, a situação. Então, vocês vão desenvolver essas perguntas, né? Ah, por que eu vou pegar outro exemplo positivo. Por que que a ilha de Porto Belo se tornou referência em desenvolvimento do turismo sustentável? Então, a menina queria apresentar quais eram as ações de sustentabilidade que a ilha de Porto Belo fazia, da capacidade de carga, a questão da produção do plástico, do vidro, enfim, todo o trabalho. Algo negativo. Geralmente, os alunos vão Pegar alguma o coisa, lado algum problema para negativo, né? resolver. A questão da acessibilidade, assim, ó, o que a gente quer é que vocês saiam da caixinha, né? Mas também que não saia tanto da Viagem na caixinha para maionese. não ficar inviável, né? E tentar fugir um pouco assim, ó, de qualidade de atendimento, de acessibilidade, como é que são situações que a gente enfrenta nas empresas que pouco estão sendo desenvolvidas, mas trazer novidades com os temas, né? Então, vocês têm que fazer essa a problemática. Então, aqui, por exemplo, será que o poder público tem feito ações para potencializar o turismo náutico no Estado? Existem desafios que o trade e o poder público tem enfrentado para o fomento do segmento do turismo náutico? E como é que está sendo feito esse trabalho? Eram as três perguntas que o TCC tinha que responder, né? Então, tem que estar em forma de pergunta, é obrigatório estar em pergunta. O problemático ela tem que terminar em pergunta. Tem que ter os limites, né? Qual que é? E se tem referência empírica, né? Se não for comprovado cientificamente. É claro que os dados aqui em Bombinhas, muitas das informações não foi comprovado cientificamente, é os alunos que fazem, né? Porque não vai ter livros falando sobre a hospitalidade, né? Sobre a hospitalidade. Enfim, objetivo geral. É como se fosse a finalidade do trabalho, assim. O que que vocês querem chegar com o estudo de vocês? Ah, eu quero compreender a gestão do meio de hospedagem e morada do mar. Saber como é que funciona a gestão. Eu costumo Então, é usar um algo exemplo, mais abrangente do futebol, né? Que é isso, legal, eu né? costumo usar um exemplo no futebol que eu acho que fica claro, se não ficar, vocês me avisem, né? Mas é assim, ó, ah, qual é o objetivo, por exemplo, o time está jogando o Campeonato Brasileiro, certo? Qual é o objetivo principal do time? Ser campeão, Ganhar o jogo. ganhar, né? Para ser campeão do campeonato, você vai precisar de várias outras questões, né? Então tem aqui objetivo geral e objetivos específicos, né? As pessoas sempre falam assim: "Ah, professor, qual que é a diferença do objetivo geral e dos específicos?" O objetivo geral e específicos é esse. Qual é o objetivo grande do time? Ser campeão daquele campeonato. Alguns times não é ser campeão. Alguns times é não ser rebaixado, por exemplo, Mas né? continua ali. Times pequenos querem continuar na primeira divisão, mas esse é o objetivo grande, certo? Tá. Para conseguir esse objetivo grande, você precisa de pequenos objetivos, objetivos mais curtos, que vão te permitir chegar naquele objetivo grande. Então, esses objetivos mais curtos
é que são os específicos. Por exemplo, se eu quero ser campeão do campeonato inteiro, um objetivo específico pode ser assim, fazer o maior número de gols. O time que faz mais gols necessariamente é campeão? Não. Não. Se ele toma muito gol, por exemplo, ele, né, faz os jogos, perde de 3-4, de 4-5, né? Quer dizer, ele faz um monte de gol, mas ele também é goleado, né? Não vai ser campeão, certo? Mas provavelmente fazendo muitos gols, a chance de você ser campeão é maior, né? É um time que, sei lá, não troca muito jogador. Poxa, o que que isso tem a ver? Tem a ver com o elenco, que vai jogando sempre junto, ele acaba formando uma equipe mais sólida, né? E tem mais chance de ser campeão, certo? Então, os objetivos específicos são aqueles que sozinhos não vão permitir você atingir o objetivo grande, mas que sem esses objetivos pequenos vai ficar mais difícil você conseguir o objetivo grande, tá? Então, a diferença dos objetivos específicos para o geral é esse. Qual é o objetivo maior do time? Não ser rebaixado. Então, assim, o objetivo específico, não perder os jogos dentro de casa. Porque aí, quando ele sair para jogar fora, talvez ele tenha dificuldade, ele perca. Mas se ele não perder os jogos dentro de casa, ele vai fazer um número de pontos suficiente para ele continuar na primeira divisão. Os específicos, então, teria que ser verbos não infinitivos, né? Então, ganhar os jogos em casa, né? Isso, exatamente. E aí aqui tem essa tabelinha para facilitar vocês, ó, né? Os objetivos gerais são Geralmente. objetivos maiores. Ou seja, todo objetivo ele vai iniciar com verbos no infinitivo. Conscientizar, analisar, avaliar, pesquisar, interferir, né? Sempre, sempre Perceber, assim. né? Sempre. Sempre com verbos no infinitivo. Se o objetivo geral e o objetivo específico de vocês não tiver com verbo no infinitivo na primeira palavra da frase, está errado, tá? Isso a gente vai corrigir vocês. Então, vamos supor assim, dentro das pesquisas, primeiro assim, para me compreender a gestão, primeiro eu vou precisar pesquisar referências bibliográficas sobre gestão hoteleira. Eu vou precisar fazer entrevistas com os gestores para entender como é que é a gestão. Eu vou ter que fazer, Examinar os dados daquela empresa para ter uma noção de como é que está a situação, né? isso, Eu vou ter que... compreender a visão dos turistas através das avaliações sobre o meio de hospedagem. Isso. Percebam que aqui a gente falou uns 4, 5 exemplos de objetivos. Apontar caminhos para aquela empresa Isso, sair do buraco, sugerir, né, né? possíveis mudanças. Então, assim, o objetivo geral é um, e o objetivo específico a gente espera, no mínimo, três, Isso. né? Então, aqui a gente tem os exemplos ali, Tem né? as diquinhas, Tem então. algumas dicas. Vamos lá. Hipótese. O que é hipótese? Hipóteses são as possíveis respostas para aquela pergunta que eu fiz lá em cima. Então, assim, a gente tinha feito o exemplo de, como é que era? Como é que a empresa X ficou em primeiro lugar no TripAdvisor? Essa era a pergunta geral, né? E aí aqui você vai sugerir possíveis respostas, que aí você vai ter que estudar para ver se alguma dessas hipóteses se confirma. Então, por exemplo, eles fizeram buscaram fazer com que os hóspedes respondessem mais questionários. Então, tem mais gente respondendo, e aí, consequentemente, eles conseguiram ser mais bem avaliados e chegaram lá em primeiro naquele lugar. Ou eles focaram no atendimento ao público, e aí eles conseguiram com isso mais elogio do público e conseguiram chegar lá em primeiro lugar naquela avaliação. Ou eles, pode ser, por exemplo, eles compraram um monte de avaliação positiva para ficar em primeiro lugar no grupo, né? Essa não é uma saída honesta, mas é uma saída possível. Eles sacanearam de algum jeito, viram de algum jeito. Então, assim, aqui a gente, claro que não vai participar a partir do princípio de que a pessoa está sendo desonesta, está fazendo alguma coisa errada. A princípio, ele está fazendo uma coisa dentro do jogo, né? Para a gente conseguir chegar aos objetivos
de sucesso e tal. Mas quais são essas possibilidades? Eles trabalharam essa questão da avaliação como foco da empresa. Então, tudo que eles iam fazer na empresa, eles faziam sabendo quais são os critérios do TripAdvisor para ficar bem avaliado no TripAdvisor. Ou eles fizeram todo um treinamento com o pessoal, explicando a importância do atendimento para que aquilo se refletisse na qualidade do atendimento. Então, são as hipóteses possíveis para a gente responder aquela pergunta. E aí, depois, quando a gente for fazer a pesquisa, a gente vai chegar à conclusão se uma dessas hipóteses estava certa ou não, né? Então, aqui são, por exemplo, vou pegar o exemplo da acessibilidade. A empresa ela pode ser totalmente acessível, né? É um case de sucesso. A empresa tem limitações e tem a preocupação do gestor em querer mudar, ou a empresa não é nada acessível e o gestor não está nem aí. Então, os três caminhos podem ser Também esses. são três possibilidades. A empresa se preocupa com a acessibilidade? Essa é a pergunta, né? E aí, lá nas possibilidades, é essas que o Luiz falou. A empresa se preocupa, mas tem dificuldades e está tentando resolver. A empresa se preocupa, mas não sabe como resolver, não tem os caminhos e tal. Ou a empresa não se preocupa e oferece aí o serviço e está assim desse jeito. Essas são três possibilidades. Depois nós vamos confirmar qual delas que é a verdadeira, certo? Então, são as possibilidades de resposta para as perguntas do problemático. Os Isso. caminhos que a tua pesquisa vai chegar lá no final. Então, tem que pensar em todos os viés. Tanto daquele, a empresa é baita ou a empresa realmente é péssima. Ruim, né? Uhum. Tem esse aspecto a melhorar. Não pode seguir esses dois caminhos. Justificativa. O que seria justificativa? É como se fosse a explicação do porquê que a tua pesquisa vai ser importante. Então, assim, é importante pesquisar sobre acessibilidade, porque as pessoas precisam estar, né? Hoje tem toda uma política de turismo acessível, né? Ou as pessoas elas têm a sua independência, precisam estar em qualquer lugar, né? Diferente da sua limitação física. Você vai fazer um pequeno texto, um parágrafo, dizendo por que que a pesquisa de vocês é importante. É como se dizer assim, ó, é a hora de vender o peixe, é a hora que eu tenho que defender por que que eu acho que esse tema é importante ser estudado. A empresa está em primeiro lugar lá na avaliação lá. E daí? Não quer Professor, dizer isso é muito nada. importante porque sei lá, de tantas reservas que a empresa faz, 70% eram feitos por aquele canal lá. Então, isso é muito importante porque é um ranking legal que permite mais sucesso depois comercial, né, e tal. Então, vai ter que me convencer de que vale a pena explicar aquilo ali. É importante pesquisar acessibilidade mesmo. 18 anos de curso, os alunos estão falando sobre o mesmo assunto. Isso. Por quê? Certo? Fundamentos teóricos, a fundamentação. Pelo amor de Deus, criaturas divinas, escutam o que o professor está dizendo. Não é para fazer a fundamentação, certo? Não é para fazer a pesquisa. Não é para vocês apenas apontarem como é que vocês imaginam a subdivisão da fundamentação teórica. Ou seja, se eu falar sobre acessibilidade, eu não posso simplesmente começar falando sobre acessibilidade sem contextualizar essa acessibilidade no cenário onde a gente está estudando, que é o meio de hospedagem para o turismo. Então, primeiro assim, sempre pensa assim, uma pirâmide invertida, que nem está nesse desenho, começando sempre do tema mais abrangente e funilando, indo até o tema específico da pesquisa de vocês. Vamos supor, se eu falar sobre acessibilidade, eu vou precisar falar sobre turismo, né, se é na pousada. Eu vou falar sobre dentro do turismo, vai falando, e que o turista viajar, ele precisa ter um local para comer, um lugar para ter atratividade e um local para dormir. Ou seja, uma hospedagem. Finalizou, né? Hospedagem, o meio de hospedagem, turismo. Aí vai para o meio de hospedagem. Vai falar da importância, quando começa, meio de hospedagem. Aí vai falar sobre acessibilidade. E aí, da acessibilidade, vocês vão focar na deficiência que vocês pesquisarem. Né? Então, imagine, viram como funilou? Né? Eu não comecei falando sobre deficiência física. Comecei falando sobre turismo, meio de hospedagem, acessibilidade, né? E falando das deficiências como um todo, para depois eu conseguir chegar na deficiência física. Aqui a gente quer que vocês apresentem os tópicos Top. do que vai ser preciso fazer a pesquisa depois. Então é isso.
nós estamos usando esses dois exemplos, né? Acessibilidade e aquele lá da avaliação. Então, vamos lá. Eu quero discutir, professor, como é que faz a avaliação da empresa. Então, eu vou começar falando, olha lá, eu quero fazer a avaliação da empresa. Que empresa? Então, primeiro eu preciso falar. Eu estou falando de turismo, depois de meio de hospedagem, depois eu vou falar de marketing ou de avaliação ou de alguma coisa assim, e depois eu vou falar de avaliação em empresas turísticas. Percebe que eu vou fazendo todo um caminho para chegar no meu assunto, tá? Então aqui você vai colocar esses 4, 5 tópicos, que depois, a gente falando do ok, você vai pesquisar a fundo esses tópicos, É tá? geral, tá? Aqui não se menciona em nenhum momento a empresa e a qualidade de estágio de vocês. São os fundamentos que os autores dizem sobre os assuntos que indiretamente a empresa de vocês estão relacionadas. Por que que a gente não vai falar da empresa, do histórico da empresa? Porque vai ficar no resultado de pesquisa. Daí Isso. lá no resultado de pesquisa, lá do segundo semestre, daí vocês vão falar da empresa. Aqui Aqui é é geral. fundamentação teórica. É só o Tópicos. que os autores vão falar sobre Frases, isso. frases, tá? Né? Palavrinhas. Turismo, meio de hospedagem, alimentos e bebidas, intolerância. Enfim, é isso, certo? Só tópicos. Análise. Análise quase a mesma coisa que o tema, né? Sim. O que que vocês vão investigar? O que vocês vão analisar? Professor, por que que estão perguntando isso? Para ver se está claro na cabeça de vocês. Porque às vezes aqui na análise vocês querem falar uma coisa e depois o tema é outra. Então, É. por isso que a gente pede para vocês fazer análise. É uma frase. Qual que é aqui do exemplo? Os desafios e as potencialidades da formatação do segmento náutico do Estado. É isso. Vamos lá. Método. As pesquisas científicas, elas podem ser quantitativas, ou seja, eu quero saber de números. Quantos turistas vêm para Bombinhas? Isso é números, né? Qualitativa, ou seja, eu quero analisar a qualidade das informações, dos dados, ou ela é mista, ou seja, pega um pouco do quantitativo e do qualitativo. Então, boa parte das pesquisas de vocês, ela é qualitativa. Tá, professor, mas se eu pegar os dados lá da pesquisa de demanda turística da Secretaria de Turismo, que é número, eu estou falando, vou fazer uma pesquisa quantitativa? Não, porque o dado já está pronto. Na verdade, no caso de vocês, a gente praticamente não faz quantitativo, porque a gente não tem tempo de fazer. Seria vocês irem a campo pesquisar. Então, vocês teriam que ir lá entrevistar as pessoas para levantar números. É muito raro o aluno que faz pesquisa quantitativa aqui no MF, É né? fácil da questão de tempo. Isso. A maior parte de vocês vai fazer qualitativo, ou no máximo, quando vai fazer assim, quantos funcionários da empresa estão satisfeitos com o patrão? Aí é uma questão quantitativa que dá para fazer. São 10 funcionários, você vai lá e Só que daí levanta você tem que entrevistar depois lá isso, os 10 os 10 funcionários, e aí funcionários. vocês têm dificuldade de chegar na empresa, de conseguir os funcionários, porque vão embora. Enfim, tem toda. Eu tô vendo. Tem placa, tudo isso aí. Alguém que entrou aqui sem olhar. Alguém. Assim. Vamos lá. Ah, 12. Qual o tipo de pesquisa? Então, aqui tem vários tipos. Isso aqui é só você escolher. Você tem que ler aqui o textinho. Quais são os tipos de pesquisa que existem e escolher qual ou quais dessa aqui você vai utilizar. A maior parte dos alunos escolhe duas ou três dessas. Bibliográfica, às vezes é exploratória, às vezes tem, dependendo da situação, tem documental, às vezes tem estudo de caso, que é legal, porque quando fala da empresa mesmo, daí é um estudo de caso, né? Sim. Enfim, vocês vão apenas apontar. Tem que ser duas ou três, Vão tá? ler aqui todos e vão escolher. Todos. Professor, eu acho que eu vou fazer bibliográfica e estudo de caso. Então, você vai escrever lá. Bibliográfica e estudo de caso. Só, Só. tá? Tá? Vai pesquisar aqui e vai ver. Fechou. Qual que é a população? A tua pesquisa vai ser importante para quem? É para o gestor? É para o turista? É para o funcionário do hotel? Então, para quem que vai ser destinada a tua pesquisa? Ela tem que ter alguém que vai ler e vai achar que realmente isso é importante. Então, daí vocês têm que ver qual que é a população. E os instrumentos, gente, são as formas que vocês vão conseguir as perguntas de vocês. Então, vamos ser assim, às vezes pode ser observação participante, vocês apenas vão observar e apontar de acordo com os autores. Às vezes pode ser uma entrevista, às vezes pode ser um questionário, né? Às vezes pode ser usar as metodologias da análise SWOT,
né, dos pontos fortes, fracos da empresa. Pode ser ações de benchmarking, né, de pegar exemplos de outras empresas. Então, quais são os instrumentos que vocês vão utilizar para conseguir as respostas de vocês, tá? Então, assim, no caminho pode ser que tenha mudanças, né? E aí vocês, é natural isso acontecer, vocês se sentem seguros. Tudo que é imposto novo para a gente gera insegurança, né? Então a gente precisa, né, respirar, ter calma, né? E achar um tema legal. Vocês vão ter que procurar a gente para conversar. Procurem, a gente vai conversando, vai ajeitando, vai se entendendo, tá bom? Não fiquem preocupados, mas assim, ou não fiquem preocupados, não é assim, ah, não dá bola. Não fiquem desesperados, mas vão fazer, vão correr atrás de tentar elaborar e, tendo dúvidas, vamos procurando, certo? E aí aqui embaixo tem, como você já sabe, como fazer os slides. E aqui são os itens que a gente vai cobrar na hora da apresentação no dia 3 e 10 de julho, Isso. tá? E a Então, gente quer que vocês elaborem esse esboço e depois nos mostrem esse esboço, certo? Então, lá no documento do Classroom, vai ter dois documentos. Um documento em Word, num documento online, respondendo todas essas perguntas desses tópicos, 2, 3 páginas, e a apresentação em Google Apresentação, Isso. tá? E aqui Com nós as vamos mesmas informações. Aqui nós vamos mostrar rapidamente para vocês, para o vídeo não ficar enorme, um exemplo de um esboço e um exemplo de uma Google apresentação, Apresentação. certo? Não é da mesma pessoa, tá? De forma bem rapidinho. Então aqui, ó, essa menina fez, saudade dessa moça. Essa menina fez sobre as relações de gestão do segmento de cruzeiros, uma análise entre os gestores públicos e privados, Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, cruzeiristas, evidenciadas no destino Porto Belo. O trabalho dela ficou tão bom que um cara da sede veio aqui e ele falou, pô, bacana, leva para mostrar o que a gente faz aqui dos alunos. E, então, o trabalho dela e da colega dela também, que fez na Fundação de Turismo de Porto Belo, a gente imprimiu de novo, né, esse trabalho, não está aqui, tão bom que ficou. E olha o que a menina escreveu, né? Então, ela fez toda uma problemática, uma baita de uma problemática. Ela nem precisava ter feito isso tudo, né? Mas ela estava empenhada, dedicada, e aqui ela terminou a pergunta dela. Como ocorrem as relações de gestão no segmento de cruzeiros no destino Porto Belo entre gestores públicos e privados e a Associação de Companhias de Cruzeiros no Brasil, a CRIA, e os cruzeiristas. Certo? Aí aqui ela vem explicando por que que vale a pena estudar isso, por que que os cruzeiros são importantes, por que que vale a pena Dados, levar né? essa consideração. Ela fez uma pesquisa, já adiantou toda uma pesquisa de fundamentação teórica dela para explicar, né? Que ela utilizou depois no trabalho dela. Mas ela fez de uma forma assim, o Luiz pegou o exemplo Top. mais completo. Não precisa ser assim tão completo quanto ela fez, tá? O dela, por exemplo, deu 4 páginas. Não precisava ser assim tão completo, mas ela já foi adiantando porque ela lia muito sobre o assunto, foi fazendo uma fundamentação muito grande e aí ela foi tendo esses dados todos na cabeça já desde o começo, certo? Então ela foi fazendo isso. Mas mesmo assim, ó, depois fica simples. Objetivo geral é uma frase, tá vendo? Uhum. Objetivos específicos. Olha lá, ela fez 4 tópicos, mas também cada tópico é uma frase, né? Aí a fundamentação teórica, olha lá, o que que ela ia estudar? Turismo, planejamento turístico e segmentos turísticos. Então são esses 3 tópicos aqui que ela ia procurar Ela já tinha estudar. bem certinho oferta, demanda, espaço geográfico, falou dos impactos do turismo, papel da gestão pública, né? Fomento das políticas públicas, fomento do setor. Aí, segmento turístico, ela falou sobre segmento turístico, turismo náutico, turismo de cruzeiros, que tem de embarcações de lazer, e falou um pouco da realidade do município de Porto Belo. Então ela fez uns subitens em cada um desses itens, 3 digamos tópicos assim, ela grandes. fez subitens, né? Mas vocês também não precisariam fazer todos esses subitens. Se vocês fizessem os tópicos gerais aqui, para nós, por enquanto, já está bom. Tá? Aí a Qualidade. análise, o método, que era qualitativo, ó, né? O tipo de pesquisa, ela fez exploratória, explicativa e bibliográfica, certo? A população eram gestores públicos e privados. Os instrumentos, observação participante, entrevistas a serem realizadas de forma presencial com gestores ou por e-mail, né?
Então foi isso, tá vendo? No mês de agosto, porque era o prazo que a gente faz aqui a fundamentação teórica, né? Então, A única coisa que não tem aqui foi a hipótese que a gente implementou depois, né? isso. Mas vocês veem que é um trabalho simples para fazer de começo, e aí depois vai trazendo todas as informações no decorrer do trabalho, tá? E o slide que a gente espera que vocês façam Aqui embaixo eu tirei o nome do aluno, tá? é assim, ó, Nesse quadradinho branco. tá? Então vai ter lá a capa com o nome da escola, o nome dos professores, o nome do aluno que está aqui, né? O local do estágio, as atividades que vocês desenvolveram no estágio de Esse vocês. foi o slide dela, né? Ali, no caso, para introduzir o assunto, falando um pouco da problemática, quais são as perguntas, né, que ia ser desenvolvida. E aí os tópicos, ó. Vai uma frase mesmo apontando o que é a importância do estudo, o objetivo geral e os específicos. Então, às vezes, pode ser o objetivo geral num slide, os específicos em outro. Quais são a fundamentação teórica, Os tópicos, tá os vendo? tópicos que ela ia falar, os métodos, né, qualitativo, escrita bibliográfica, consideração final. E ali, no caso, a gente, esse ano a gente ainda vai incrementar e pedir para voltar as hipóteses também. Certo? Mas é uma coisa assim, bem. Se você fez o esboço, isso aqui é só jogar o esboço aqui dentro com os itens que tem, Isso. certo? Sem grandes sustos. Né? Usar bem os ícones, agora os slides acabam sendo. Beleza, galera? Eu acho Deixa que eu parar de compartilhar aqui. não chega. Então é isso, né? A gente está à disposição para conversar, não deixe para a última hora. Então, semana que vem vocês têm um compromisso com o trabalho de química, e aí na outra semana já é a entrega do esboço, né? E do TCC ali, do É, slide, no mesmo arquivo. A gente vai fazer sorteio, né? E quem sabe a gente consiga matar tudo já no dia 3. Vou pedir ver se a Fran não libera as aulas dela para a gente já fazer as apresentações, tá se bem? não, vai ficar para a semana do dia No 10. dia 10. Fechou, galera? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.